apoio, sobre ser rede de apoio. Eu não sou mãe, não tenho nenhum filho que seja do meu ventre, mas é sempre um recorte que eu acho muito fundamental. Entender que numa comunidade de terreiro, nós vamos ter as crianças no terreiro e que elas fazem parte diretamente do terreiro. E quando a gente fala isso, a gente fala de, por exemplo, proporcionar que enquanto a mãe ela esteja aqui no espaço de gira, ela esteja no seu processo de desenvolvimento, ela esteja num processo de camarinha, ela esteja numa roda de conversa, o seu filho vai estar alicerçado dentro de um seio familiar que é o terreiro. Vai estar ali um espaço como a gente tem aqui dos Herês, com pessoas da comunidade, trabalhando com eles sobre também espiritualidade dentro dessa conjuntura direta, integrando essa criança ao terreiro. E aí penso que apoio maravilhoso que é, isso eu aprendi lá no MST, né? As cilindradas do MST ali com as crianças, fazer com que as crianças sejam parte, sem tirar também o direito daquela mãe de fazer parte também. Porque muitas mães diziam assim, e mãe Joyce vivenciou isso muito diretamente, eu não vou para a roda de conversa, eu não vou participar do momento político, eu não vou estar porque eu não tenho onde deixar meu filho. O que é que eu vou fazer? E aí, o movimento social, ele diz assim, traz, porque aqui a gente está construindo também a partir do berço. E isso faz uma diferença gigantesca na vida da mulher. Né? Faz uma diferença gigantesca, como aqui a gente já vivenciou em desenvolvimento, né? Uma média da casa estava com o bebê, ela era recente na casa e a filha ainda não estava acostumada com todos nós. E aí a gente dizia assim, não, fulana, vai para o teu desenvolvimento, deixa ela aqui com a gente. E aí vai ali para o candoeiro, pega um brinquedo, conversa, começa a trabalhar com ela também a espiritualidade dentro daquilo que a compete, né? Diretamente, e a mãe é acolhida, a criança é acolhida, e de fato a gente constitui essa rede familiar de terreiro que é tão importante. Então, é isso. Tem muitas outras coisas que é um tema muito pano para manga, de a gente poder trabalhar esse tema durante dias e dias e rodas de conversas a fio, mas eu fico muito feliz em que hoje a gente esteja conseguindo ter esse diálogo e proporcionar a nós esse momento de escuta, né? Esse momento de escuta tão fino e tão qualificado dentro do que a gente realmente, nas nossas rodas de conversas ali nos cantinhos, a gente também já proporciona. Então, muito obrigada pela presença e que esses momentos se repitam cada vez mais. Boa tarde, né? Primeiramente, agradecer pela fala de vocês. Eu achei muito rico, né, o que vocês falaram, desde da formação da psicologia no Brasil até o atravessamento de todo um contexto histórico do povo negro. Então, isso me atravessa de muitas formas, né? E assim, para acrescentar, é como a Mano falou, tipo, na academia de fato a gente não vê. Eu estou em formação, né? Sou um psicólogo em formação. Então, tipo, na FAP não tem uma cadeira específica para psicologia das religiões, que é uma coisa que é importantíssimo na formação da pessoa enquanto um ser, né? Não tem como a gente trazer essa distinção de corpo e alma como duas coisas distintas. É algo que de fato faz muito estar imbricado, né? Recentemente eu fiz um curso sobre saúde mental para povos indígenas, né? E uma palavra que eu escutei muito nos debates que tiveram, né, é interseccionalidade, né? Que é entender a pessoa de diferentes formas como ela é. E aí entra gênero, raça, a sexualidade. Então, essa palavra, ela traz muito isso, né? De tipo, precisa ir além da academia, precisa ir além do conhecimento para que tudo isso possa fazer sentido e entender como você
auxiliar aquela pessoa ou auxiliar aquela comunidade a entender como ela trabalha, como é a cultura de todas as formas, né? E recentemente também eu assisti vários vídeos, né? Teve um mini curso com a Conceição Evaristo, que foi o arrebatamento de prosa e poesia das mulheres negras, né, em específico. E ela trouxe muitas histórias, muitas vivências delas, muito contexto, desde o sair de um continente e vir para um outro para ser escravizada e isso atravessar de muitas formas o contexto pessoal daquela família, daquela pessoa que veio para o Brasil através de uma escravização, né? E esquecer tudo isso é um apagamento da história. Não adianta dizer que hoje o negro ele é um cotista, né, como as pessoas às vezes utilizam disso para dizer que é um benefício. Esse espaço de saber, de construção de saber racista que é, né? A filosofia eurocentrada, ela é uma ferramenta de construção de ideais e de pensamentos racistas em qualquer lugar em que ela se apresente, da forma como ela se apresenta. Então, a partir do momento que a filosofia, a gente entende a filosofia, na verdade, como a base do conhecimento, porque ela questiona, porque ela investiga, e só quem produz filosofia é aquela galera. A gente vai falar da forma objetiva, né? São os homens brancos, cis, europeus ou estadunidenses. A gente está dizendo que só quem consegue construir pensamento e um pensamento crítico é essa galera. E todo o restante do pensamento entra naquela bolha da diversidade que só cabe ser estudada em disciplinas optativas ou vistas em meses e datas específicas do ano. E aí, quando eu propus essa pesquisa, essa dissertação, eu entendi que eu estava propondo ela de uma forma muito arriscada, mas eu usei do meu privilégio branco para fazer isso. Porque eu sei que se eu fosse uma mulher não branca fazendo isso, a aceitação seria muito menor do que foi. E aí, dia 30 agora de junho, quando eu defendi, né, a dissertação, minha banca foi a Azuleide, a Regiane Colares e a Camila Prato foi minha orientadora. Quando eu defendi, a Azuleide, ela falou coisas incríveis e aí ela foi pontuando. Távila, quando faz isso, ela está pesquisando Bell Hooks. A base da minha pesquisa foi Bell Hooks, Sueli Carneiro e Nego Bispo. E aí, quando ela pesquisa Bell Hooks, ela está sendo a primeira mulher na filosofia a fazer isso. Eu era a única mulher da minha turma, foi a primeira turma de mestrado em filosofia da Universidade Federal do Cariri. Eu era a única que estava dando aula só em escola particular. Todos os outros colegas estavam na rede pública. A gente sabe que, de forma rentável, a diferença é exorbitante. Então, enquanto os meus colegas estavam desdenhando de uma bolsa de R$800 por mês, eu estou ainda trabalhando em 3 empregos diferentes e fazendo bico para ter uma renda que eu possa viver de uma forma confortável. Então, enquanto a Azuleide falava, né, sobre as conquistas, eu pensava, beleza, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, quebrando várias barreiras. É um projeto ousado, é inovador, é massa, mas não é fácil. Não dá para romantizar, né, o espaço, porque você propõe um ensino de filosofia que seja contracolonial ou decolonial dentro de uma tradição filosófica racista. Você faz isso para trabalhar essa filosofia dentro de uma sala de aula que até o formato estrutural da sala de aula é pautado numa lógica cristã. A sala de aula, como a gente conhece hoje na educação tradicional, é uma sala de aula pautada numa lógica cristã. A gente tem a figura do professor, da professora, na frente da sala, com um livro que deve ser lido e entendido como a base do conhecimento e não pode ser questionado, assim como uma Bíblia. E a gente tem um público que fica caladinho e responde na hora certa, quando é perguntado. E responde uma coisa que tem que estar dentro daquela norma daquele livro sagrado. Porque se esse aluno responde uma coisa que não tem nada a ver, esse aluno ele é burro, esse aluno ele precisa estudar mais, ele está atrapalhando a aula, ele está tornando tudo caótico. Então, quando eu propus a pesquisa, eu propus nesse sentido e também com
base nas minhas vivências de terreiro, que não são muito longas. Eu adentrei tem menos de 2 anos, mas que o terreiro ele abriu muito os meus olhos para ver, principalmente essa estrutura da sala de aula. Eu acho que o primeiro momento, a primeira experiência que eu tive com o terreiro, que eu entrei, que eu vi em uma jurema de chão, os médiuns em círculo, que eu vi a hierarquia da casa na frente do PG, que eu vi aquela farofa para Malunguinho, que eu vi a imagem de Malunguinho, a cachaça de Malunguinho, que eu, como visitante, fiquei do lado de fora daquela roda, que eu vi todo mundo compartilhando saber, que eu vi as curimbas do começo até o fim da gira, o aroma, o cheiro, o sabor. Venha, minha filha, como uma fruta dessa. Eu entendi que tudo que eu estava vivendo até ali estava muito diferente do que é confortável e do que deveria ser o certo, né? A gente se adapta a essas estruturas que são desconfortáveis, que foram impostas para a gente, e a gente faz isso e se conforma com isso, porque também é mais confortável se conformar do que lutar contra, porque daqui que a gente consiga alcançar o que é o certo, o que é o ideal, o que é o tranquilo, a gente vai demorar muito tempo, a gente vai ter que bater muita cabeça. E eu estou falando isso de um espaço de privilégio, né? Porque embora seja mulher, embora seja LGBT, embora seja de terreiro, eu sou uma mulher branca. Falar que eu sou de terreiro em sala de aula é muito fácil para mim. É muito fácil. Enquanto minha companheira, minha esposa, postou uma vez uma foto com o pano de cabeça, com as guias, e no outro dia as colegas de trabalho dela estavam brincando com ela chegou com touca de cetim para não amassar a trança. Ela é uma mulher negra. E aí a colega de trabalho dela passou um mês falando que era o pano de ritual dela. Falando que era um pano de ritual. Então a gente entende que para mim é muito fácil falar que eu sou de terreiro. Enquanto a professora de filosofia, eu levantar o debate em sala de aula, eu trazer de uma forma construtiva para que os meus alunos possam também se abrir e falar sobre suas perspectivas acerca do que é o terreiro, do que é essa multiculturalidade no Brasil, né? Até porque a sala de aula ela é multicultural. E aí vocês falaram sobre neutralidade, e se nem nós, enquanto seres humanos, somos neutros, quem dirá a psicologia, a sala de aula, a educação?